E esse programa, ele vai ao ar de segunda a sexta, das 14 às 15 horas, aqui pela sua FM Gospel 103,7. Temos a alegria e a satisfação de divulgar essa mensagem poderosa, a única mensagem que tem o poder de transformar uma vida, uma casa, uma família, uma cidade, uma nação. Essa é a poderosa palavra de Deus. Nós louvamos a Deus pela sua vida nessa hora. Louvamos a Deus pela sua vida nessa hora e agradecemos assim ao Senhor, e nós queremos agora conferir a nossa palavra em foco. Em Foco, o momento da palavra. Glória a Deus, graças a Deus. Servimos a um Deus que é o nosso Deus, o Deus de maravilhas, o Deus de sinais. Ontem falamos sobre o que o autor de Hebreus escreveu lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, o Deus imutável, o Deus que nunca muda. Mas nós, seres humanos, nós mudamos constantemente. E por que nós mudamos constantemente? Porque existe um tipo de sabotadores, muitas vezes, agindo no nosso emocional, na nossa vida. E esses sabotadores, eles podem ser tidos como paradigmas que são hábitos, né? Hábitos de pessoas que às vezes se tornam e se transformam em vício, aonde elas já não mais conseguem se livrar dessas situações todas. E nós louvamos a Deus porque na palavra de Deus, seja hábito, seja vício, tudo aquilo que nós vamos adquirindo ao longo da nossa história e da nossa vida, nós temos uma palavra que ela é poderosa para mudar a nossa vida. E quando nós lemos a palavra e nós acreditamos na palavra, nós vamos combatendo todos esses sabotadores que são o mesmo que dizer crenças erradas, limitantes, sabe? Às vezes nós aprendemos uma coisa e achamos que a vida só pode ser conduzida através daquela crença, ou seja, caminhamos limitadamente. E uma das principais diferenças entre pessoas e pessoas, né, que possui uma alta capacidade de desenvolver, de resolver suas questões, de não paralisar, de não se limitar, é exatamente aqueles que desenvolvem um autoconhecimento para enfrentar esses autossabotadores que são destrutivos, e eles trabalham através das emoções, dos sentimentos e dos pensamentos das pessoas. Então, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz aqui no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 15. Vamos ler esse versículo para você poder dimensionar melhor o que eu quero te falar. Miqueias 7, capítulo 7, versículo 15 diz assim: Eu lhes mostrarei maravilhas como nos dias da tua saída, da terra do Egito. Aqui é Deus mesmo falando. Porque nós somos tendenciosos a esquecer os feitos e as maravilhas do Senhor. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que Deus mesmo, Ele fará presente na vida daquele que busca Ele, que vive por Ele e para Ele. Ele fará com que ele veja, ele receba coisas semelhantes àquilo que Deus fez quando aquele povo israelita estava saindo do Egito. Então, Deus ele promete mostrar maravilhas ao seu povo nos nossos dias, como nos dias em que os israelitas eles saíram ali do Egito. E o que Deus mostrou ali? Deus ali mostrou maravilhas, que é uma coisa que provoca admiração por sua grandeza ou por sua beleza. É algo admirável, prodigioso, digamos assim, milagroso, sobrenatural, extraordinário e, acima de tudo, surpreendente. Então, Deus ele está dizendo aqui em Miqueias capítulo 7, versículo 15, que o mesmo Deus que agiu com os israelitas é o Deus que está disposto a agir hoje na tua vida e na minha vida. O Deus da Bíblia, ele é conhecido como um Deus que faz maravilhas. E ele faz prodígios, sinais e maravilhas, porque ele é todo-poderoso. E sabe, isso é sobrenatural. Isso é você viver, desfrutar, experimentar o sobrenatural, o extraordinário. Deus quer surpreender você.
O admirável de Deus precisa acontecer. Ele é o Deus que faz coisas inéditas, ou seja, coisas que você nunca viu, Ele fará na sua vida. Basta que você e eu creiamos na sua palavra. Por isso Ele diz aqui, Ele se retrata aqui, falando para você e para mim, que o mesmo Deus que fez maravilhas na vida daqueles israelitas, Ele é o mesmo Deus que fará essas coisas na sua vida e na minha vida. Ele diz dessa forma, e nós precisamos aprender. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. Então, Deus ele está dizendo, olha, aquele Deus que agiu quando você estava ali no seu primeiro amor, quando você estava ali apaixonado por mim, buscando a mim, orando, jejuando, e eu me anunciando, me manifestando diante das situações e das circunstâncias, eu sou o mesmo Deus hoje. A questão é que muitas vezes a gente vai se acostumando com os sinais, com as maravilhas de Deus e vai esquecendo do que Deus fez. Mas nós precisamos entender que aquilo que nós chamamos de surpreendente é algo que está acima da nossa capacidade, é algo fantástico, fantástico mesmo. É o nosso Deus que pode, tem poder e quer fazer essas coisas na nossa vida. Ele faz maravilhas tais como nunca se pode, como diz a sua palavra. Quem tem o poder de esquadrinhar os próprios pensamentos? Então, não se pode contar, não se pode esquadrinhar os pensamentos de Deus, são numerosos demais. Salmo 40, versículo 5 diz assim, me perdi. O sal, muitos são, diz o Senhor, meu Deus, as suas maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se ressuscitam, não se podem contar diante de ti. E ele continua dizendo, eu quisera anunciá-lo e manifestá-lo, mas são mais do que se podem contar. Precisamos então ressuscitar dentro de cada um de nós a fé do nosso Deus dentro de nós, a fé do nosso povo, através de quê? Através da palavra, para que cada um possa experimentar e crer que esse Deus que operou milagre no passado, ele opera nesse dia. Então, existem muitos sabotadores dentro de nós, às vezes o desânimo, o medo, às vezes o comodismo, às vezes eu já tentei tanto, já fiz isso, já fiz aquilo, não deu certo. Ei, continua crendo e deixando que esse Deus maravilhoso se manifeste, porque assim como ele fez aquelas maravilhas, aqueles sinais nos tempos antigos com os israelitas, ele é o mesmo Deus e ele quer fazer hoje na tua casa, na tua saúde, no teu trabalho, na tua vida conjugal, na tua vida financeira. Não há nada nesse momento acontecendo na sua vida que possa surpreender Deus. Mas uma coisa é certa, Deus pode te surpreender através do poder da tua fé. Tu crê nisso? Vamos ouvir esse louvor e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais de Deus em palavras para a tua vida. Eu volto já.